Hey, garoto! Aí sim, Fala, hein? meu amigo. Tudo bem, cara? Devido tudo que estamos vivendo, tá tudo bem com você? Estamos sobrevivendo, né? Não sei se a gente pode definir. Primeiro que tudo é muita coisa, né? Já diz um grande amigo chamado Cláudio Manhães. Mas estamos caminhando, tentando. Depois de ser pais de gêmeos, Misericórdia. Depois de ser pai de gêmeos, tudo bem é uma coisa. tudo bem, é uma coisa que já não faz parte da nossa vida, né? Imagina ser pai de gêmeos tendo mais uma, ou seja, ser pai de três, morando em um apartamento em plena quarentena. É uma aventura incrível, mas estamos Imagina. caminhando. Ô, mano, obrigado por você ter aceito conversar com a gente. É uma alegria. Eu estou conversando, fazendo isso com vários pastores amigos, principalmente para poder indicar gente legal para o pessoal seguir, para a gente poder trazer uma palavra pastoral para quem está tendo gatilho de pânico, de ansiedade, Uhum. depressão, muitas dúvidas. E também, por último, para a gente dar dicas claras aí de coisas que a gente acredita que a pessoa pode estar fazendo, porque serão aí pelo menos 2 meses, aí 1 mês, 2 meses, que a gente vai ficar recluso. Eu sei que você vai ter que sair em 25 minutos para poder fazer a sua live, que você também está todo dia. E eu queria começar com essa pergunta, André. Qual foram as medidas práticas que vocês tomaram, você como pastor, a IBAB e você com as pessoas que você acompanha, né? Legal. Então, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por me incluir nessa lista tão privilegiada aí dos nomes que você divulgou. Imagino que eu estou em alguma cota aí que eu ainda não defini qual é, mas é uma alegria ser parte desse grupo e é muito bom ver vários outros amigos como você se preocupando e tentando pastorear, mesmo nessa condição completamente diferente do que nós estávamos acostumados, do que nós fomos, inclusive, ensinados. Né? Eu acho que a gente nunca foi ensinado a pastorear do jeito que nós estamos tendo que pastorear agora. Então, eu fico feliz, primeiro, em ser convidado, depois, em perceber o seu cuidado, o seu pastoreio e o seu acolhimento com tanta gente através do seu Instagram e das suas redes sociais. A gente, assim que percebemos a gravidade da, do coronavírus e de tudo que estava acontecendo, a gente decidiu suspender todas as atividades da IBAB, em um primeiro momento por apenas uma semana, até que na semana passada nós decidimos suspender pelo menos até o final desse mês de março, que significa até o dia 31 de março, mas obviamente já considerando fortemente a possibilidade de uma nova extensão, mas a gente está acompanhando todo o cenário e tudo que tem acontecido. Diante desse novo quadro, a gente tentou ser o mais rápido possível e eu convoquei uma reunião de emergência com a nossa equipe pastoral e também com a comunicação da IBAB, comunicação interna e externa, para a gente pensar em como poderíamos atender o público da IBAB e, na verdade, não apenas o público da IBAB, mas as pessoas que procuram a IBAB, que têm a IBAB como uma referência, isso não apenas aqueles que frequentam a IBAB, como nós poderíamos atender e aproximar, se aproximar ou deixá-las se aproximar de nós através desses contatos virtuais e online, e é o que a gente tem tentado fazer. Eu comecei esses encontros que eu tenho chamado de quarentena de oração. Hoje vai ser o 6º dia, então meu propósito e meu objetivo é ficar por 40 dias tendo encontros de oração, que acontecem todos os dias, às 21h30, onde eu tento interagir um pouco com as pessoas, porque eu acho que uma das maiores necessidades ou um dos maiores desesperos desse momento é as pessoas não terem com quem falar. Eu não acho que as pessoas estão buscando necessariamente um bom conteúdo, porque nós temos isso, nós sempre tivemos. Mas o maior desespero, na minha opinião, tem sido e vai piorar a possibilidade de ter com quem falar, de interagir, da pessoa perceber que ela está sendo ouvida, escutada.
Então, nesses meus encontros de oração, eu tento fazer essa interação de uma forma bem intencional, com um tempo considerável, para realmente escutar as pessoas. É óbvio que escutar de um jeito completamente diferente, porque a gente não estava acostumado, a gente não foi ensinado, que foi como eu falei no início. Mas então a gente tem tentado criar essas alternativas. Eu criei essa quarentena de oração. Essa semana a gente começou encontros devocionais todos os dias no IBAB Jovem, sempre 12h30, sempre na hora do almoço, comigo e com o Thiago Grulha. Então, todo dia, ou estou eu, ou o Thiago Grulha está com 30 minutos de uma devocional. Por uma grande coincidência, esse ano eu tinha também feito um propósito de estudar o livro de Salmos, e eu tenho feito esse estudo diariamente. Então, eu intensifiquei e potencializei ainda mais esse meu estudo. São orações diárias a partir de um capítulo do livro de Salmos. E isso pensando no meu ministério, onde eu atuo diretamente, né? Eu tenho um envolvimento hoje na IBAB como um todo, mas eu desço especialmente no IBAB Jovem e no IBAB Família, então a gente tem criado. IBAB Educação está criando conteúdo, IBAB Adolas, IBAB Cidade, IBAB Celebração, e a gente escolheu manter apenas o online ao vivo, a nossa celebração, o ao vivo, eu digo assim, com a estrutura da IBAB, né, sem ser na casa dos pastores, a celebração dominical. Fora isso, todos os pastores estão ao máximo tentando criar oportunidades para acolher e para estar perto das pessoas nesse momento de tensão e de desespero. Cara, e assim, o que Deus tem falado no teu coração para esse momento que a gente está vivendo como nação? Porque às vezes essa é uma grande pergunta que eu tenho recebido e às vezes é difícil responder, né? E às vezes a gente vai fazer nosso devocional, às vezes Deus fala algumas coisas no nosso coração. E o que você tem falado sobre esse momento? Porque a gente está vivendo tempos assim, parece que pegou a gente com um governo não tão preparado, polêmico, e a gente ouve gente que deveria estar levando a sério, menosprezando, e gente que está entrando em pânico e está... Então, assim, uma palavra talvez que a Bíblia falaria, está falando com você para o povo de Deus. Uhum. Bom, na palavra que mais eu tenho falado, que mais eu tenho refletido e que mais tem baseado todas as minhas iniciativas e ações é a palavra esperança. Esperança não no sentido de ficar aguardando o que vai acontecer, mas esperança de fazer a coisa acontecer junto enquanto ela está acontecendo. Por outro lado, eu tenho também tentado cada vez mais incentivar pastores e amigos que também estão me mandando mensagem, perguntando perguntas muito parecidas como essa, tentando incentivá-los para que a gente comece a se esquecer das coisas que já estão há tanto tempo nos dividindo e polemizando e causando atrito entre nós, entre a liderança, entre as nossas famílias, entre as nossas igrejas, entre a sociedade, entre os países. Eu acho que nós temos várias razões e vários motivos que nós poderíamos pontuar do que está errado, de quem está errado, de qual lado está errado. Mas, na minha opinião, ou a forma como eu escolhi trilhar essa minha quarentena, esse meu tempo de reclusão, me esquecendo disso e buscando a esperança. Eu acho que o que Deus colocou no meu coração não é ficar querendo encontrar o certo e o errado, não é ficar tentando descobrir qual é a melhor bandeira para se levantar agora. O que Deus colocou no meu coração é trazer à memória aquilo que nos traz esperança, trazer o ministério da reconciliação, trazer a certeza que a esperança, que é Jesus, que é vivo, já está em nós e que por isso nós podemos levantar, acolher qualquer pessoa
e conviver com esse tempo tão triste, tão difícil, mas tendo esperança. Eu escolhi quase que colocar no modo mudo pessoas, inclusive alguns até amigos, mas que estão ainda com a mesma tecla, tentando encontrar os culpados, tentando encontrar teorias da conspiração, tentando encontrar o que um tem feito ou o que o outro não tem feito. Eu falei, eu não quero me alimentar disso agora. O que eu quero me alimentar é o que me traz esperança, o que me faz ficar agarrado na esperança, o que me faz perceber essa esperança que já está dentro de mim. Então, se eu pudesse destacar uma única palavra, a minha palavra desse período até aqui e que eu quero manter até o final é a palavra esperança. É isso que eu tenho tentado viver e proclamar e anunciar em tudo que eu faço, em tudo que eu posto, em tudo que eu estou tentando pensar nesse período. Cara, é bom, é o tema das nossas lives, né? A esperança, Lamentações 3, quando Jeremias fala isso, de trazer a memória. Eu também fico feliz porque eu mandei um WhatsApp para você semana passada, porque a gente estava numa reunião pastoral, e a gente falando, não, vamos fazer uma convocação de oração, e até uma pessoa que trabalha com a gente falou, mas por que a gente vai inventar uma coisa se a IBAB já puxou esse lugar chamado oração, meio-dia? Vamos vamos chamar nossa igreja para orar também. E eu lembro que eu falei, não, calma, gente, eu preciso perguntar se pode, né? Já tem todo o movimento, eu mandei um WhatsApp para você falou, lógico. E foi legal que a gente já fez, as igrejas que a gente plantou também estão fazendo, e aí na quinta a gente chamou o Agreste, né? Que eu vi. é um líderes de um dos maiores movimentos de plantação de igreja. E eu vi um post hoje, ele chamando a igreja dele também para orar, e os outros exatamente com esse discurso. Vamos tirar as diferenças. Então, para mim, assim, é lógico, para a gente que já caminha junto, Saldiba, a gente já sabe que isso é tão óbvio, gente. A essência, o Cristo, sabe, assim, a palavra. Então, isso é o que nos une, o amor, né, principalmente, esperança. E as pessoas ficam, às vezes, mais... eu acho que, sei lá, foi contaminado da política. Em vez da gente conseguir contaminar no lado positivo, curar a política contaminou a fé. E aí, eu tenho uma outra pergunta, e aí talvez é mais do lado sociólogo Saldiba, né? Ou a sua percepção de vida. A gente tem... parece que o mundo vai estão dizendo que talvez o que a gente está vivendo agora só se viveu na Segunda Guerra, assim, a última vez que a gente viveu. Eu antes estava comparando com a queda das duas torres, mas parece que agora é maior ainda, porque o mundo parou e a gente vai viver uma coisa... A gente não entende direito, mas a gente sabe que quem sobreviver vai estar nos livros de história. E aí eu quero perguntar para você o que você acha que vai mudar, que essa situação, essa tragédia, esse juízo, o que for, vai trazer para a humanidade, tanto quem crê quanto quem não crê. E uma segunda pergunta é o que você acha que deveria mudar? Você não sabe se vai mudar, mas deveria mudar. Tá. Então é difícil avaliar o que vai acontecer sem ter acontecido, né? Mas eu acho que nós vivemos ou vivíamos, não sei se a gente ainda vive, eu acho que a gente ainda vive. Eu acho que a gente vive com um ritmo alucinante e que a gente não estava percebendo como nós estávamos cegos e surdos para todos. Inclusive todos, incluindo as nossas casas, incluindo as pessoas que nós jamais poderíamos ter deixado nessa condição. Eu acho que a vida, sem que percebêssemos, se tornou uma máquina tão assustadora que nos engoliu em algum momento atrás e a gente simplesmente deixou a vida levar, como diz o grande profeta Zeca Pagodinho.
E eu acho que isso me lembra muito, por exemplo, aquele filme que, na verdade, é o livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, que eu sempre guardo muito aquela imagem, não sei se você lembra, mas especialmente no filme ficou muito forte, no livro não é tão, mas que aquela mulher, a única que ainda tinha visão, ela estava no hospital, e ela estava num corredor do hospital, e naquele corredor ela consegue ver tudo o que estava acontecendo, mas que ninguém conseguia ver. Então ela via crianças morrendo ao seu lado, outras crianças brincando, pessoas fazendo as suas necessidades físicas, pessoas tendo relações sexuais, pessoas morrendo na máquina, tudo em um mesmo corredor. E naquele momento ela deseja não ver mais. Ela fala, meu, enxergar está pesado demais. Eu não quero ser a única que consegue ver, que consegue enxergar isso. E eu tenho a impressão que a gente talvez está vivendo esse período de perceber que a gente estava vendo demais, a gente estava muito poluído, a gente estava ouvindo demais, a gente estava alucinado demais, a gente estava uma máquina que não parava em momento nenhum. A gente não tinha tempo com os nossos filhos, a gente não tinha tempo com as nossas esposas, a gente não tinha tempo com Deus, a gente não tinha tempo para trabalhar direito. A gente sempre terminava o dia sabendo que faltou tempo, que faltou algo que a gente vai deixar para o dia seguinte. Então, eu acho que o que eu espero, ou o que eu imagino, é que a gente entenda que viver é ter sabedoria para escolher o que escutar, o que ver e o que priorizar. Não é possível viver como nós estávamos vivendo. E eu não acho que isso veio para nos ensinar isso. Eu não acho que isso é um juízo, eu não acho que isso Deus mandou porque o caos estava acontecendo. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que isso pode ser usado para que a gente volte a enxergar de um jeito saudável, escutar de um jeito saudável e viver de um jeito saudável. Os nossos filhos precisam entender que a vida não era do jeito que nós estávamos vivendo. A vida não era só aquilo. A vida, obviamente, não nos dá muita opção, porque nós vivemos em uma cidade caótica e em um tempo caótico. Então, eu não estou sendo romântico e não estou me iludindo, acreditando que vai ser possível mudar tudo. Mas eu acho que a gente tem uma lição de casa considerável para ser feita nesses dias e para então colocar em prática na volta desses dias e dessa quarentena, ou desse isolamento, disso que a gente quiser chamar de que for. E é uma coisa que eu tava refletindo, é o seguinte, uma máscara vai cair para muitos de nós, né? Pensando em nós mesmos. Porque essa correria aí que você falou, né? Que não tem tempo para nada, e aí agora a gente vai perceber que nunca foi falta de tempo, né? Uhum. Então, Sim. assim, porque assim, não, nunca li a Bíblia toda porque eu não tinha tempo. Eu não faço meus devocionais porque a vida é muito corrida. Eu não oro Eu porque acho que eu não foi tenho você tempo. que colocou esses dias um post no Instagram, não foi? Alguma coisa nesse sentido? Foi. E agora eu quero ver Exatamente, também. cara. Eu achei incrível, porque é exatamente isso. A gente sempre fala, não tenho tempo de acompanhar os meus filhos porque a vida está um caos. Não tenho Aí o tempo de cara não fazer quer isso ficar com o com meus filho. filhos porque a minha vida está um caos. Então, beleza, então agora você tem tempo, faz aí então. Você fala, pô, meu, mas não é desse jeito. Então, Aí eu virei hoje para a Natália, ela até falou, deixa eu filmar isso. Eu falei, não, mano, não quero que você filme. Eu tava sentado com ela, a gente foi aqui na rua, né, sem ninguém, nem é muito recomendado isso, mas no condomínio tem uma rua aqui que a gente fica ali um pouco, porque as crianças quase enlouquecem, né? Aí, uma hora ali, eu falei assim, eu acho que nessa quarentena, muitas mães que trabalham fora, que reclamam, falam, ai, meu sonho é ficar em casa, elas vão perceber que não é o sonho dela. Ela, deixa eu filmar isso. Eu falei, não, eu acabei tô falando aqui. Mas é mais ou menos isso, a gente começa a se sim, iludir umas mentiras, sim, que eu acho que Deus falou, tá bom, tô te dando todo o tempo do mundo para você ficar em exato, família, para orar, para ler a Bíblia. Vamos ver. E exato. aí é pior, porque a gente começa a perceber, assim, no caso de comunhão com Deus, que a gente não ama Deus, ou que a gente não tem esse compromisso com Deus como Deus tem com a gente, né? Sim, a gente não prioriza ele no nosso tempo, né? A questão não é o tempo, é que a gente não tem a prioridade. Sempre foi isso. Como alimentação, né? Eu não tenho tempo de me alimentar direito.
Eu quero ver o quanto a gente vai explodir nessa quarentena. Não, cara, eu já comi coxinha agora e de manhã foi macarrão. Mano, Então, mas não é, a e gente não fala malhar, mais e com tempo malhar. de comer direito, de priorizar. Então, tá com tempo agora, prioriza. Ai, fala isso não, vamos mudar de assunto. Ai, vou falar um pouco assim, de coisas, além de o que você. Pra gente não indo. É que a gente ainda tá na primeira semana. E aí eu tô falando sério, porque eu acho que assim, a primeira semana a gente ainda tá descobrindo isso. E assim, eu nunca gostei de lavar louça, não sei o quê. Mas agora acabou. Tem que ter Uhum. tem a agendazinha que você acorda, você já vai tirando lixo, vai pôr na roupa, tirando do varal. Pelo menos as minhas obrigações são essas. Lava todas as louças e vai. Cada um faz uma coisa, né? Então, assim, agora ainda está ajustando, mas tem uma hora que vai bater sei lá, uma bad da rotina, né? O que você tem lido, o que você tem assistido, que além de buscar em oração, que você tem, a Bíblia, que você pode falar, olha, gente, isso aí eu estou fazendo e tem sido legal. Ó, com 3 filhos, 8 anos e 3 anos, eu tenho visto bastante Peppa Pig, bastante. Bita, Hoje a gente viu. Como que era o nome do filme? Enfim, TV eu tenho visto muito, muito, muito pouco. Na verdade, eu já tinha o costume de ver TV basicamente só esportes. E como não tem esportes, eu não estou vendo praticamente nada de TV. Eu vejo TV com os meus filhos, que são filmes e seriados para a idade deles. Não tenho esse costume de ver séries, óbvio que também por conta das minhas crianças, mas então eu tenho lido. Como eu falei, eu tenho lido bastante o livro de Salmos, tenho lido um por dia e sempre 11 horas da noite eu posto a minha oração baseada nessa minha leitura. hoje é qual? Hoje eu estou no 49. E é muito interessante assim perceber como o livro de Salmos, nesse nosso período, começa a falar muito com o nosso tempo, com o que nós estamos vivendo. Chega a ser assustador. Então, tem sido muito, muito bom. Então, eu tenho lido a Bíblia bastante e voltei a ler, ou comecei a ler livros que eu não tinha lido dos autores que eu mais gosto. Então, Tim Keller, especialmente aquele livro da oração, que eu, inclusive, acho que o tema é oração. Tem um do Pagola, José Antônio Pagola, que é um cara que eu acho extraordinário. Talvez hoje seja o cara que mais me faça parar para ouvir e para ler. E eu estou lendo o livro dele, Como Recuperar o Projeto de Jesus. Pagola é um padre espanhol, se não me engano, mas que eu sou fascinado nele. Gosto muito e voltei a ler agora o C.S. Lewis, Surpreendido pela Alegria. E também está na minha lista o livro O Divino em Nós, do Você Anselmo sabe Green. que a esposa do C.S. Lewis, eu sou por causa do Maglocal, né? Ah, A esposa do C.S. Lewis chama Joy. ah, E é um trocadilho. não, você pode. Ele fala Surprised by the Joy, né? E Sim, a esposa dele é a que que ficou doente. Não sei se você assistiu. Você já assistiu Shadowland? não, Da, não. assiste, eu não sei se. Eu acho que tem que baixar na internet, porque é muito antigo. Só que é como ele encontrou a esposa dele, né? Também eu acho que vem de um livro, mas o filme. E aí Terras das Sombras, Tá. do C.S. Lewis, e a esposa dele, que se chama Joy, que é uma americana, né, desquitada, tudo. Ele escreve o livro, mas ele publica depois. Ele escreve antes de conhecer ela, mas publica depois, e aí ele bota esse nome, Que Surpreendido massa, pela. que É legal. muito legal mesmo, mas Não. que legal que você está relendo, é muito bom. Então. E tem esse O Divino em Nós, que é do Anselmo Green e do Leonardo Boff. Então, assim, eu estou tentando ou voltar a ler aquilo que eu já tinha lido e que eu gostei e gostaria de, em algum momento, resgatar, e alguns novos livros novos, mas de autores que eu já gosto bastante, para tentar me atualizar, mas é até engraçado, porque o último dia que eu fui para Ibabe, eu voltei com uma pilha assim assustadora de livros para deixar aqui na minha casa,
para que eu consiga, ou pelo menos que eu tente ler nesses dias, né? Mas eu tenho tentado ler bastante agora à noite, quando as crianças dormem, e tendo essa rotina aí. Cara, a gente está faltando 2 minutos para eu te liberar. Eu queria que você desse uma palavra final, principalmente com foco em quem está desesperado em casa, talvez entrou aqui na nossa bate-papo, e depois você fizesse uma oração e uma bênção, que eu tenho sempre pedido isso para os pastores, assim, cada um do seu jeito, né? Mas a gente fazer isso e encerrando o nosso bate-papo. E muito obrigado, viu? É isso, mano. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado não só pelo convite, mas pela sua amizade. Obrigado a todos que estão acompanhando e assistindo. E eu acho que a última consideração, ou a última fala, volta a ser a questão da esperança. Se você está desesperado, se você está com crises de ansiedade, de pânico, de depressão, o que eu tenho tentado falar e resgatar bastante é não se esquecer que Deus está conosco. Ele não está, ele não foi pego de surpresa, ele não estava dormindo. Eu não acredito que foi ele que causou isso, mas ele escolheu estar conosco em todos os momentos. Ele mesmo garantiu que em todos os dias, em todos os vales, inclusive no pior vale de todos, que é o vale da sombra da morte, ele estaria conosco, sendo a nossa companhia e sendo o nosso companheiro. Então, acho que nesse momento de isolamento, de quarentena, de solidão, lembrar que o isolamento não faz com que fiquemos sozinhos, porque sozinhos nós nunca estamos, porque nós sempre temos a companhia do Deus conosco, que escolheu não estar em um lugar chamado igreja, mas escolheu nos fazer igreja para que possamos viver em qualquer lugar com a sua companhia. Então, ele está na nossa casa, ele não está dentro da nossa casa, ele está dentro de nós. E com isso, ele nos garante que nós podemos ter esperança, porque a nossa esperança não é o que nós estamos vendo, não é o que está fora de nós. Aquilo que alimenta a nossa esperança, que nos faz ficar agarrados a essa esperança, é o amor. E Deus é amor. E ele está dentro de nós. O que nos faz ter esperança é o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós é uma pessoa. E essa pessoa nos lembra sempre que ele está conosco. Eu acho que ele nos oferece muitas oportunidades para perceber o quanto ele está conosco, inclusive com encontros como esse e também com amigos. Amigos que a gente pode ligar, que a gente pode fazer FaceTime. Uma das coisas que eu tenho incentivado bastante as pessoas pare de mandar mensagem de texto, ligue para as pessoas, faça FaceTime. Eu fiz ontem, falei até na minha live, eu fiz um almoço ontem com minha mãe da casa dela, eu coloquei na cadeira, ela sentada e a gente conversou o almoço inteiro em família. Então, assim, antes a gente não tinha tempo para ligar, agora a gente tem. Então, ligue para os seus amigos, fale, eu preciso falar com você, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Então, ligue para o seu amigo, porque isso também nos traz esperança, isso mostra que a esperança está dentro de nós, nos fazendo levantar, porque esperança não é ficar sentado, esperança é continuar vivendo na certeza que nós não estamos mais sozinhos. Então, eu queria orar com você, orar por você que está nos acompanhando, orar por sua casa, por sua família e por sua vida. Então, eu te convido a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos para que possamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse encontro, obrigado por esse tempo de amizade, tempo de refrigério e tempo de esperança. Obrigado porque em conversas e encontros como esse, nesses dias sombrios, nós podemos lembrar que realmente nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco e que o Senhor nos oferece amigos para mostrar o quanto o Senhor realmente está conosco. Eu peço que o Senhor cuide e guarde e abençoe cada irmão e cada irmã que está nos assistindo agora e que vai nos assistir depois. Pai, que o Senhor renove as forças de cada um deles. Que o Senhor renove as nossas forças. Que o Senhor renove a energia de cada um deles. Que o Senhor renove as nossas energias. Mas especialmente que o Senhor renove a nossa esperança. Que nós possamos nos lembrar em cada momento, em todos os momentos e em todos os dias, que o Senhor escolheu estar conosco, que o Senhor escolheu morar em nós,
que por isso nós não estamos mais sozinhos e que por isso nós temos aonde nos agarrar, nós temos de onde tirar aquilo que nos traz esperança para continuar vivendo. Pai, abençoa cada irmão e cada irmã. Coloque a sua mão nitidamente sobre a cabeça e ao lado de cada um deles. Enxugue as lágrimas. Faça com que eles percebam realmente a sua presença e a sua companhia ao lado de cada um deles e ao nosso lado. Eu agradeço mais uma vez por esse encontro, por essa noite. E peço que o Senhor continue conosco, nos abençoando nesses próximos dias, que nós nem sabemos como serão, mas que nós sabemos com quem nós estaremos, e por isso nós podemos continuar caminhando. Eu oro e agradeço, e faço isso em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Deixa eu até ativar aqui, que no finalzinho ativo, que o pessoal escreve de onde estava. Gente, eu já recomendo você seguir o André, se você já não segue, e já ficar agora na devocional dele, que ele já vai entrar agora com o pessoal da IBAB lá. Então, assim, sei lá, pode, né? Pode. Eu já vou desligar e já vou dar o play automático. Então, convidados, obrigado. Por favor, amanhã estamos juntos, pessoal. Olha, só 2 recadinhos. Isso aqui, depois de 24 horas, vai lá para o YouTube. Então, quem quiser depois acompanhar. E amanhã a gente vai estar com o Zé Bruno. Olha só. Esse é só gente boa. Obrigado. Valeu, André. Obrigado mesmo, mano. querido. Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu. Por você e sua casa. Abraço. Valeu, abraço.